Gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Bloomcast. Como eu sempre digo no início de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias. Eu quero que você saia daqui pronto para tirar vários dos seus planos do papel. E eu tenho certeza que hoje o nosso papo vai ser inspirador e vai te ajudar em muitas coisas. Hoje eu tô aqui com a Carol. Carol, se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carolina, podem me chamar de Carol. Eu sou recém-formada em Direito, me formei no mês passado, dia 20 de janeiro. Estou trabalhando na área jurídica já faz 9 anos. No ensino médio eu já fazia estágio na área jurídica, eu fiz estágio no escritório de 4 horas de nível médio. E quando eu entrei na graduação eu já comecei a fazer estágio também. Então eu trabalho já há muito tempo nessa área. Mas estou ali naquele limbo ali de recém-formada, ainda estudante, começando a trabalhar. É isso. Legal. Eu gosto de sempre fazer uma pergunta aleatória para cada convidado. E, como você é advogada, eu quero que você me diga aí qual é a sua lei favorita. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Yasmin pelo convite, estou muito feliz em participar. E também deixar claro que eu não sou advogada ainda. Uhum. Eu vou prestar a OAB agora, mês que vem, Ah, então agora não você é só bacharel. só Hum. bacharel por enquanto. Então eu vou fazer a prova da OAB agora, mês que vem. E, aliás, esse mês, dia 26 desse mês, e a segunda fase é em 2 meses. Aí, se Deus quiser, já serei advogada. Por enquanto Uhum. é só bacharel e auxiliar mesmo. Então, lei preferida eu não tenho, porque eu trabalho diariamente com diversas, né? Por exemplo, na área civil, para trabalhar com um único processo, a gente tem que usar tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil, né? Mas, assim, uma área do direito favorita para mim é a área penal, porque eu fiz estágio no Ministério Público e gosto muito da área penal, mas como eu pendo um pouquinho para o lado da acusação, MP, eu acabo não atuando na área no particular, né? Então, a minha segunda área, que é uma das coisas que eu mais faço e gosto muito, é a parte previdenciária e civil. Muito legal, muito legal. Tá vendo? Ela já começou esclarecendo várias coisas aqui para pessoa leiga. Mas vamos lá. Eu sempre gosto de voltar na infância do convidado e saber que tipo de aluno que ele era na escola, se era o tipo do nerd, se era o tipo do que conversava muito, que os pais sempre recebiam reclamação da conversa. Que tipo de aluno você era? Então, eu era uma aluna mediana e muito, muito falante. Eu falo demais, inclusive, se eu estiver falando demais, por favor, Yasmin, me corte. E eu era uma aluna mediana, mas não era por questão de não estudar, era porque eu sempre tive muita dificuldade. Desde novinha, ali, eu demorei muito para aprender a ler, aí demorei muito. Matemática até que para mim era mais fácil na parte inicial, né? Porque depois da quarta série já era matemática para mim. Mas enfim, eu era uma aluna bem mediana por questão de ter muita dificuldade, tanto foi que eu fiz aulas particulares tanto no meu Fundamental 1 para aprender a ler, desenvolver o português. E no ensino médio eu fazia aula particular de matemática e física, porque daí trocou a minha dificuldade ali. E a não correr risco de rodar nem nada do gênero, eu sempre fiz. E sempre foi também uma escolha minha. Meus pais nunca me obrigaram a fazer aulas particulares, mas por eu ter medo de rodar e eu tinha aquela dificuldade, então a gente pagava a parte essas aulas. Uhum. Muito, Legal. muito falante. As reclamações sempre era, ela é uma menina muito querida, mas ela fala demais. Eu me identifico nisso. A minha mãe passava pela mesma coisa. Ela, tipo, ela fala demais, mãe. Eu tenho que trocar ela de lugar, porque. Mas mesmo trocando, ela continua falando. Fala, mas eu vou fazer o quê, gente? Uma professora chegou a falar uma vez pra minha mãe, não tinha mais onde ela me enfiar na sala de aula, porque ela trocou o espelho, me colocou em todos os cantos, e como eu me dava bem com todos os colegas, eu conversava com todo mundo, então não adiantava muito. Pois é bem isso mesmo. Eu queria que você me contasse um pouco de como que o direito surgiu na sua vida, porque você falou que fez estágio ali ainda no ensino médio. Então, eu queria que você me contasse como que surgiu o direito na sua vida. Então, o direito surgiu na minha vida meio que quando eu não gostava dele. A minha mãe se formou em direito quando eu fiz 15 anos. Ela começou a graduação quando eu tinha 10. Então, eu era uma criança e a minha mãe estava começando a estudar. Eu peguei um trauma de ver ela estudando, porque assim como eu, ela também tinha um pouco de dificuldade, e no caso dela, ela
engravidou de mim ainda no ensino médio, né? Meus pais me tiveram muito novos, então meu pai terminou o ensino médio, fez um curso técnico e foi trabalhar. A minha mãe terminou o ensino médio e não voltou a estudar, só trabalhar, e ela resolveu, porque era o sonho da vida dela, cursar direito, ela resolveu que ia fazer quando eu tinha 10 anos, então, tipo, ela tinha ficado 10 anos sem estudar e daí foi entrar na faculdade. E justamente por causa dessa questão, desse tempo sem estudar, ela passava horas estudando. E eu lembro que, tipo, eu chegava da escola e ela tava ali na mesa sentada estudando. E no outro dia de manhã eu levantava 6 horas da manhã para ir pra escola e ela estava na mesma posição, na mesma mesa, com um monte de livro. E aquilo para mim eu achava, meu Deus, não é isso que eu quero. Aí no ensino médio eu saí atrás de estágio, porque eu queria muito trabalhar. Eu lembro que na época meu pai não fazia muita questão, ele queria que eu estudasse. Acho que ele tinha medo de eu começar a trabalhar e não querer continuar estudando, né? Uhum. E aí eu consegui uma vaga de estágio, eu lembro que na época na polícia, para fazer estágio na DP aqui da cidade de Taquara. Ele enlouqueceu, falou que era muito perigoso, não queria, não sei o que, não sei o que. E no fim ele que arrumou uma vaga para mim no escritório no centro de Taquara, na área jurídica. Aí eu lembro que eu aceitei, porque eu queria de fato trabalhar e conhecer. E ali eu peguei o gosto, né? E ainda assim, trabalhei, foi 2 anos, o segundo e o terceiro ano do ensino médio inteiro eu trabalhei. Nesse escritório eu fazia só atendimento ao público e o simples ali no fórum, pegar processo, no banco, paga uma coisa, era bem simplesinho mesmo, até porque, né, estava no ensino médio. Eu ainda tinha dúvidas, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Aí, quando eu prestei o vestibular, eu prestei para 3 graduações diferentes, nada a ver uma com a outra, inclusive. O pessoal sempre me pergunta se eu sempre soube que eu quis o direito, por eu já ter feito estágio no ensino médio, mas não, eu não tinha certeza. Então, eu prestei vestibular para enfermagem, para educação física e para direito. Que? Como assim? Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra, exatamente. Daí eu tinha muita dúvida do que fazer. E eu prestei vestibular, eu não sei se conheces, Yasmin, a Unasp, aí de São Paulo. Uhum. É o internato adventista, eu estudava no adventista aqui da minha cidade. E eu prestei vestibular para ir pra enfermagem para educação física. Eu lembro que na época, imagina, tinha recém feito 17 anos, estava ali, né, uma criança. E, e eu não sabia se era o que eu queria ou não. E daí eu lembro que a universidade entrou em contato comigo e me ofereceu uma bolsa na época de 60% com a mensalidade da faculdade, mais alimentação, moradia, por ser internato e tal. E aquilo pesou muito para mim, porque eu não sabia se, tipo, vou, não vou. Se eu tiver que pagar uma faculdade aqui na minha cidade, é muito caro. Como eu tinha estudado em escola particular, eu não conseguiria nenhum tipo de bolsa pelo Enem. Aí eu fiquei naquela, vou, não vou. Fiquei uns 2 dias, juro, eu me tranquei no quarto, eu chorava desesperada, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E daí o meu pai veio, conversou comigo, meus pais, né, meu pai e minha mãe, e eu lembro que meu pai falou pra mim, filha, faz o que tu quiser, porque o importante é que tu estude uma coisa que tu goste, pra depois tu ser realizada no teu trabalho, futuramente seguir sempre estudando. Então, independente, esquece que tu ganhou bolsa, escolhe a matéria que tu quiser, a gente vai te matricular nas matérias mais específicas do curso, e daí no primeiro semestre tu já decide se tu quer ficar ou sair, né? Aí eu lembro que eu disse, não, então eu vou fazer direito, eu gosto, tem muitas oportunidades, tipo, em várias áreas de atuação, né? Então eu vou correr para ir. E daí eu lembro que no meu primeiro semestre eu já me matriculei em direito criminal, que é o penal, né? Direito penal, e direito civil, que é a parte mais ampla do direito, né? E eu fiz 4 matérias só, foi civil, penal e 2 básicas, que era português e ciência política. E na minha faculdade aqui na Universidade de Fevale é básica para todos os cursos. E daí ali, quando terminou o primeiro semestre, eu já tinha certeza já. Aí eu já falei, ó, não quero sair daqui não, quero ficar. Uhum. Muito legal. Você falou sobre direito penal e tudo mais. É uma das coisas que eu fiquei, sei lá, uns 6 meses muito, assim, pensativa, né? Tipo, nossa, será que quando eu terminar jornalismo eu faço uma outra faculdade? Acho que eu vou pra direito, não sei o quê. Mas tipo assim, tanto que eu... Sabe aqueles vídeos no YouTube que tem de cursinho? Que é tipo, é pra passar, né, nos concursos e tudo mais. Eu assisti aquilo, eu assisti um monte de aula de direito penal e ficava horas assistindo, assim, tipo... Falava, gente, que negócio legal, né? Que negócio bom, É, dá né? um quentinho no coração. É verdade. Super entendo. Mas me conta um pouco, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, porque eu entrei na faculdade
com várias expectativas, eu criava um mundo ideal, eu idealizava muitas coisas, e quando eu cheguei na faculdade, a realidade bateu na minha cara e falou, não, querida, não é assim que vai funcionar a sua vida, vai ser totalmente diferente daquilo que você idealizou, daquilo que você pensou. Então, eu queria que você me contasse quais foram as expectativas que você criou para a faculdade e qual foi a realidade que te foi apresentada quando começou de verdade. Então, eu fui meio ao contrário. Eu não cheguei a criar expectativas, porque eu tava muito naquela preocupação de estou indo pro lugar certo ou não estou. Então, na verdade, a minha realidade foi, como eu disse, foi ao contrário. Eu fiquei muito feliz, porque foi o que eu queria e não sabia. Tipo, eu cheguei. Eu lembro que no meu primeiro dia, a minha primeira aula da faculdade foi Direito Penal. Eu acho que talvez por isso o meu carinho pelo penal, né? E eu lembro que eu cheguei na sala de aula e eu fiquei tipo, nossa, porque eu tinha colegas de todas as idades. Tinha gente na minha sala que estava sentada ali, porque daí eu cheguei, tu chega meio perdido, imagina. 16 para 17 anos ali, né? Eu entrei numa sala gigante, olhei para um canto, tinha um grupinho com, tipo, meia dúzia de pessoas ali, que eu dava para ver que tinha a minha idade, ou 18, 19 anos ali. E do outro lado da sala, tipo, tinha uma senhora de 60 anos fazendo aula comigo. Tinha um povo de 40, tinha um povo de 20. E eu fiquei tipo, meu Deus, que negócio legal, sabe? E eu não pensava nisso. Então, pra mim, a realidade foi muito boa, fiquei muito feliz. E ali eu me deslumbrei. Eu pensei, ó, eu quero conhecer isso aqui, né? E a expectativa em si eu não tinha, porque a minha expectativa era justamente descobrir o que eu queria. E isso aconteceu ali no terceiro mês de faculdade, eu já tinha certeza que era o que eu queria. Eu já comecei tendo aula ali do que era específico do direito, aí já chegou as dificuldades ali, direito civil, eu não estava entendendo, aí eu fui pedir ajuda, peguei 1000 livros, li, aquele desespero, sabe? Então, para mim, a realidade foi muito melhor do que a expectativa. Uhum, muito legal isso. E eu queria que você me contasse um pouco de como foi para você o começo assim da faculdade, rotina de estudo, como foi para você isso, né? Porque pensar em estudar direito é um negócio assim que tipo, né, muita leitura, você tem que passar bastante tempo estudando. Então, como que foi para você ter que lidar com tudo isso? Você falou que já veio de colégio particular, então a sua demanda de estudo já era outra. Mas eu acho que tem uma diferença, né? De estudar ali para o ensino médio e para a faculdade. O peso das coisas é diferente. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre sua rotina de estudo, como que foi se adequar a tudo isso. Realmente é bem diferente a questão do estudo, porém, a questão que meu pai que me ensinou isso, de escolher uma coisa que gosta, né? Para mim foi muito bom, porque quando eu descobri que eu gostava do direito, o estudo não pesava tanto para mim. Claro, era cansativo, eu estudava todos os dias, mas não era aquele peso que nem no ensino médio, meu Deus, matemática, física, Jesus, socorro, aula particular e questão, e prova e aquele desespero. Não, eu estudava por curiosidade, eu queria saber o que era aquilo. Meu Deus, o que é isso, sabe? Tipo, direito penal, tá, mas como é que a pessoa vai presa? Tá, mas como é que faz o cálculo dessa pena? Mas, sabe? Então, eu acho que é mais questão de a curiosidade e a vontade de ir além na área, né? No começo foi, assim, a questão do estudo foi tranquila, porque no meu primeiro ano de faculdade eu não trabalhava, porque eu não conseguia estágio, e aí foi a minha maior dificuldade, ficar sem trabalhar. Como eu estava trabalhando já no ensino médio, eu sentia muita falta daquilo. Só que eu moro no interior, então, para eu ir até a faculdade, eu tinha que pegar 4 ônibus por dia, era 2 para ir, 2 para voltar. E horário de ônibus para a cidade de interior, eu não sei se vocês têm essa noção, mas é diferente, não tem tipo 1 hora de uma em 1 hora. Horário de ônibus da minha casa para o centro da cidade era tipo a cada 3 horas. Então eu tinha que pegar, eu saía de casa 6h30 da manhã, eu chegava no centro da cidade, eu ficava até às 8, eu chegava tipo 7 horas no centro da cidade e eu ficava 1 hora na rodoviária esperando a Topic que ia me levar para a faculdade. Então eu tinha aquele tempo ali que perdido, ficava estudando, então para não perder aquela 1 hora eu estudava. Acho que foi por isso que talvez não foi tão pesada a questão dos estudos. E eu fiquei procurando estágio por muito, muito tempo, meu primeiro estágio, e eu não conseguia nada porque os horários. Eu voltar para minha casa, eu era obrigada a estudar de manhã. Eu não poderia trocar o turno da faculdade para de noite, porque eu não tinha ônibus à noite para minha casa. E daí, tipo, se meu pai tivesse que me buscar todos os dias no centro da cidade de carro, ia dar muito mais caro do que o salário que eu receberia de estágio. Então eu acabei ficando 1 ano ali sem trabalhar, só nessa função de vai para a faculdade e volta. E eu saía de casa às 6h30 da manhã e eu chegava às 2 horas da tarde. A única coisa que eu fazia era ir para a faculdade. Tipo, eu perdi em torno de 3 horas e meia só de deslocamento. Uhum. Caramba. E
quando você conseguiu o estágio, como foi o seu primeiro estágio? Depois de quanto tempo você conseguiu ele? Foi depois de 1 ano e meio. Aí, nesse primeiro 1 ano e meio, para eu não ficar sem renda nenhuma, ajudar meus pais, porque daí nós pagava a faculdade e o transporte, né? Que era quase o mesmo preço, para ser sincera. Aí eu passei 1 ano e meio vendendo trufas, eu fazia trufa e vendia no ônibus, na Tepic, na faculdade, enfim. Aí eu continuei fazendo, eu fiz muitas entrevistas de estágio nesse 1 ano e meio, porém era por causa do horário, eles queriam que trabalhasse 3 horas de manhã e 3 de tarde, e eu só poderia trabalhar no turno da tarde. Aí abriu a oportunidade numa outra cidade, não a cidade onde eu moro, para uma prova, um processo seletivo para trabalhar no Ministério Público, fazer estágio no MP. Aí eu lembro que eu falei para minha mãe, vou ir. Aí fui, fiz a prova, voltei para casa e ainda se passou 3 meses depois que eu fiz a prova que me chamaram. Que passou um menino, eu passei em segundo lugar na prova, um menino passou primeiro, e aí ele entrou, começou a fazer estágio e passou no concurso público. Ele desistiu da vaga e chamaram o segundo lugar. Aí eu fui, nem pensei 2 vezes, e para mim foi assim maravilhoso. Mais ainda, porque no MP eu trabalhava só na área penal, então já era uma área que eu tinha um carinho, eu já gostava, então eu já entrei. E o mais incrível foi que quando eu comecei o estágio, eu tinha feito só Direito Penal 1 e 2. E eu lembro que quando o doutor Daniel, que era o procurador com quem o promotor, quem eu fazia estágio na época, o meu chefe, né, ele perguntou para mim se eu já tinha feito processo penal, e eu fiquei tipo, não, nunca fiz. E daí eu pensei, meu Deus, eu vou perder meu estágio por causa disso. Ele disse assim, não, eu vou te ensinar, então. E, tipo, foi incrível. Ele, tipo, simplesmente ele parou o serviço dele, cantou e me explicou tudo que eu precisava saber para começar a trabalhar. Eu comecei e fiquei lá os 2 anos que podia. Eu saí, no máximo 2 anos de estágio. Eu saí faltando 2 meses, que quando eu vi que ia terminar, eu já comecei a procurar outro para não ficar sem, né? Então, a estágio é uma experiência incrível. Se eu puder deixar uma dica para quem está ouvindo, independente da área, faça estágio. Vai aprender na prática o que é totalmente diferente de tu estar aprendendo ali a teoria na sala de aula. Uhum. Em um outro episódio, eu estava falando exatamente sobre isso, que eu acho que o estágio, ele é muito bom porque ele começa a mostrar pra gente que nem tudo aquilo que a gente aprende na faculdade vai se aplicar no campo prático, né? Porque o teórico e a prática, eles se desencontram em algum momento, né? Porque a faculdade, no começo, pelo menos para mim, né? Eu não pude escolher nem fazer a minha grade, a grade já veio certinho, só tive que ir seguindo. E eu lembro que os primeiros semestres, assim, era tipo tudo muito teórico. Eu falava, ai, eu achei que eu ia estar indo, né, todo dia para um estúdio novo, fazendo um negócio diferente, mas não é assim. E aí, quando você entra no estágio, você começa a viver aquilo todos os dias, você começa a ser lembrado do porquê que você escolheu fazer aquilo. Tipo, olha, eu escolhi fazer jornalismo por conta disso, eu escolhi fazer direito por conta disso, né? E aí você vai tendo experiências que a faculdade não pode te trazer, que só o mercado de trabalho pode te trazer. Porque ali você já está trabalhando com pessoas que já são formadas, que já sabem o que estão fazendo, vão te dando toques de, olha, faz assim, faz assado, te ajuda assim, né? Então eu acho que realmente entrar num estágio o mais rápido possível te ajuda a ter algumas visões que você não teria só na faculdade. Você tem alguma experiência assim que te marcou durante o seu estágio? Sim. Eu fiz estágio, muitos estágios, né? Eu não fiz só no MP, eu fiz no Ministério Público. De lá eu fui para o escritório de Direito Previdenciário, fiquei 1 ano. E deste 1 ano de Direito Previdenciário eu fui para a Procuradoria Geral do Estado, em outra cidade, nunca na minha cidade, uma função. Aí no começo eu pegava, quando eu comecei o primeiro estágio, eu pegava, daí, em vez de 2, eu pegava 3 ônibus, porque daí da faculdade eu pegava para o serviço, é uma função. Assim, experiência que me marcou muito foi no meu primeiro estágio no Ministério Público. Eu lembro que quando aconteceu, eu anotei, eu tenho até hoje guardado ali, eu anotei no cantinho do meu caderno e eu falei, eu vou fazer meu TCC sobre isso daqui, porque isso aqui é incrível. E foi um caso de Maria da Penha, que a gente pegou. Aquilo me marcou muito, eu lembro que eu chorei, tipo, lendo o caso, eu fiquei bem emocionada. Veio pro Ministério Público, então a minha função ali era acusar, né? Aí eu peguei o caso, li todo ele. Eu lembro que uma coisa que é legal também, mas varia muito de chefe para chefe, né? Lá na promotoria de Três Coroas, o doutor Daniel sempre deixava a gente muito livre para falar o que a gente pensava. Então, se ele mandasse eu fazer, tipo, acusa tal pessoa em tal artigo, e eu achar, não, isso aqui não
não acredito nisso, eu acho que é de tal forma, eu não ia simplesmente fazer, lógico. Mas eu podia ir lá na sala dele e dizer pra ele, doutor, não concordo com isso. Ele perguntava, por quê? Aí eu explicava. Então tá, então me convence. Se eu convencesse ele e conseguisse provar ali, de acordo com a lei, que não era daquela forma, ele deixava a gente fazer, deixava não, ele mesmo fazia, né, corrigir e tudo mais da forma correta. Mas essa questão de tu poder pensar fora da caixa e não simplesmente fazer o que te mandam, é muito bom. E eu lembro que nesse caso eu li e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu pensava, meu Deus, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, não tem como, não tem como. E daí eu já tinha feito ciências forense e criminologia na faculdade. E eu fiquei pensando, isso aqui tá errado. Quando eu aprendi, sei lá, soco, pancada, não tem como ter ficado dessa forma. Isso aqui tá errado. A mulher tinha feito, olha só que surreal. A criaturinha chamou uma vizinha, elas fizeram. Uma vizinha bateu nela, ela mesma se bateu a denunciar o marido, porque ele tava com outra pessoa, eles já tinham se separado, já fazia anos. Fazia tipo 1 ano e meio que eles estavam separados. Aí esse homem começou um novo relacionamento, eles tinham uma filha de 14 anos na época, acho que 13 ou 14 anos, pelo que eu me recordo. E a mulher se mutilou ali, chamou a vizinha pra ajudar, e ela mesma se bateu. Tirou um monte de foto, tipo, só de calcinha e sutiã. Foi na delegacia, fez uma ocorrência e o cara foi preso na hora. Tipo, simplesmente prenderam um cara em flagrante porque a mulher tava toda roxa dos pés à cabeça. E daí quando eu vi aquelas fotos, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que tá errado, isso aqui tá errado. Aí a gente foi o processo, foi pesquisar, enfim. Resumindo a ópera, quando esse processo chegou em mim, já tinha se passado, já tinha sido ouvidas testemunhas, era no final, era tipo pra levar pra sentença e tal. E esse cara estava preso há mais de 1 ano. Aí, exato, e sem contato com a filha. Imagina, a pessoa foi presa e não deveria estar presa. Ele realmente era inocente. Mas até então ninguém sabia disso, né? A gente foi pesquisar, aí ouvindo as testemunhas, lá pela tanta, simplesmente no meio do processo. A vizinha, quando foi ouvida em juízo, 1 ano e meio depois do processo em andamento, a juíza, sempre que começa uma audiência, qualquer juiz vai dizer, tu tá de acordo com a lei, tu tá ciente que tu não pode mentir em juízo, isso pode te, né, dar um processo, aquela coisa toda. E a juíza era muito, muito pulso firme, ela falou aquilo sério, nananã, e a mulher disse, então, tá, eu tô mentindo. Como assim? Ela falou, eu não sei o que, eu sabia que era errado, mas aquela coisa, né, marido e mulher não se mete, não sei o que. E daí ela contou que a mulher tinha se mutilado, que ela presenciou, que ela sabia que não era verdade, que o cara nunca tinha batido na mulher, aquela coisa toda. E daí, resumindo, o cara foi solto, foi comprovado que ele era inocente. E daí aquilo pesou muito pra mim, essa experiência, porque eu fiquei pensando, tudo bem, ele era inocente, ele conseguiu comprovar a inocência dele. Ele ficou 1 ano e meio num presídio. Gente, vocês não têm noção do que é um presídio, as condições de um presídio. E ele ficou 1 ano e meio sem falar com a filha, porque a filha achava de fato que ele tinha feito aquilo. Ela acreditou, ela viu as fotos, a mãe. Eita, travou. Marcou muito. E daí, quando eu fui fazer o meu TCC, eu escolhi falar sobre isso, sobre as denunciações caluniosas na Lei Maria da Penha. Caramba, legal. E acho que é muito isso, né? Porque hoje em dia a gente vive em um mundo que ou você é muito extremo dos dois lados, né? A gente ainda não conseguiu entrar no meio termo de, tipo assim, tudo bem, eu não concordo com você, mas eu ainda consigo te respeitar e viver de boa com a sua decisão, com a sua escolha e tudo mais. E a gente vive nessa questão, né, do mundo feminista e não sei o quê, sempre dê razão à mulher, a mulher sempre está certa, mas eu acho que não é bem assim, né? A gente precisa ouvir as duas partes, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa olhar as provas, não é porque a mulher disse que tal coisa aconteceu, que aquilo realmente aconteceu, porque a gente tá vendo aí, né? A mulher, ela planejou tudo aquilo para conseguir prender o cara porque ele tava em outro relacionamento, tipo, olha que absurdo, né? Então, tipo assim, não é porque ela disse que ela foi espancada, e são esse tipo de coisa que faz com que outras pessoas que estão realmente passando, estão realmente sendo espancadas, estão realmente sofrendo violência, fiquem desacreditadas por mulheres que tramam um negócio desse, né? Então é meio doido de pensar que a mesma lei que era para ser usada para realmente proteger mulheres de violência doméstica, às vezes é usada
pra simplesmente prender uma pessoa porque você não quer que ela esteja em outro relacionamento. Tipo, é muito doido isso, né? Realmente, e eu lembro que na própria banca, quando eu fui apresentar o TCC, isso foi uma discussão, porque eu lembro que um dos professores me perguntou: não acha que de repente o teu trabalho esteja indo contra as mulheres que realmente precisam denunciar? Porque se tu parar pra pensar, é um caso tão extremo, assim, é um negócio tão complicado, que nem tu disse o meio termo. O que seria o meio termo pra isso? Eu não consegui chegar numa conclusão do que fazer, sabe? Porque o que acontece? Se tu colocar uma multa pra mulher que denuncia de forma caluniosamente, as mulheres que realmente precisam ir na delegacia vão. Elas já. Tem muita mulher que, de fato, que ali no meio do crime não tem coragem de denunciar, né? Não, por medo, ou não tem coragem para denunciar por medo mesmo. Então ela vai ficar pensando, meu Deus, e se esse cara conseguir ainda virar a chave e provar que eu tô fazendo de forma caluniosa, sendo que não é, eu ainda vou ter que pagar uma multa, isso poderia ainda dificultar mais a mulher de ir até a delegacia, né? Só que nem tu disse, também tem o outro lado, tem aquelas que denunciam de forma caluniosa. E o ponto que eu queria chegar, que foi, tipo, muito difícil, assim, mas o ponto que eu queria chegar era justamente esse. Era que as mulheres que denunciam de forma caluniosa estão, na verdade, tirando o direito das que realmente precisam denunciar e não têm a coragem, né? Então realmente é bem complicado ali, mas é um assunto importante, é um estudo importante que eu acredito que no futuro vai ter mais, né? Foi bem difícil até embasar, porque não tinha embasamento teórico para aquilo dali, não tem muitos estudos a respeito, foram poucos livros que eu encontrei, então foi bem complicado. Mas foi um caso que me marcou muito, me levou a escolher meu TCC, e imagina, isso foi no meu terceiro ano de faculdade, e eu já tinha ali uma possibilidade de um conteúdo para o TCC lá do final, e eu levei 7 anos para me formar, então... Caramba, realmente, eu acho que esse tipo de coisa que faz a gente se lembrar o porquê que a gente entra nessa profissão, né? Porque se você não tivesse olhado e visto as provas e falado, nossa, acho que tem alguma coisa estranha aqui, e se você também não tivesse tido a abertura de alguém que já tá ali há muitos anos fazendo o que faz, fala assim, olha, se você vê alguma coisa que não bate, né, vamos discutir, vamos ver, porque muita gente acaba não tendo essa mesma liberdade, né? De fazer isso. Então, talvez esse caso poderia ter passado, o cara poderia ter ficado o resto da vida dele preso por uma coisa que ele não fez, né? E Não, é louco isso. e outra coisa também, se eu, por exemplo, tivesse pego esse caso antes de estar dentro do processo, o testemunho dessa vizinha, será que esse cara, tipo, e se essa vizinha não tivesse ido lá e dito, não, eu tava mentindo em juízo? Nós não teríamos prova, entendeu? Talvez, até que ponto iria essa mulher? Será que ela deixaria o cara na cadeia, tipo, o tempo todo aí para cumprir a pena da Maria da Penha? E a convivência desse homem com essa filha, tipo, meu Deus, ele ficou 1 ano e meio sem falar com a filha nunca foi visitar ele porque achava de fato que ele tinha batido na mãe. Então eu acho que aí tá também um problema do direito, que o que conta para nós é o que tá nos autos processuais. Então, tipo assim, eu tenho certeza que a pessoa não fez aquilo, beleza, só que se não conseguir comprovar, se não colocar aquilo documentalmente dentro do processo, mesmo tu tendo a certeza, tu não tem como ir contra, sabe? Isso também é a questão, muita gente julga os juízes por determinadas decisões, mas às vezes não é culpa do juiz, porque o juiz tem que embasar a decisão dele. Como é que ele vai embasar a decisão no não, eu tenho certeza? Não, tu não tem como ter certeza se tu não comprovar, né? É realmente bem complicado. Não, mas muito legal esse caso, hein? Assim, legal entre aspas, né, gente? Vamos entender, mas, tipo, de analisar. Mas eu tava até vendo uma coisa sobre isso, até isso relacionado à filha da moça também, é que eu gosto muito de true crime, essas coisas, assim, né? E aí eu tava vendo o Ulysses Campbell, que escreveu o livro da Elise Matsunaga, da Suzane e tudo mais, e ele tava falando uma coisa que é muito interessante, né? É que quando uma mulher decide matar um homem ou decide fazer alguma coisa contra o homem, e se ela tem um filho com esse homem, ela não está simplesmente matando o marido, mas ela está matando o pai do seu filho. Então você também não está fazendo um mal somente para aquele homem, você está fazendo mal para o seu filho, para sua filha e tudo mais. Tanto que é uma das coisas que a Elise luta até hoje, né? Que é tipo tentar voltar esse relacionamento com a filha depois de ter matado o marido dela, né? Então, tipo, essa filha, né, desse cara que ficou preso 1 ano e meio, foi 1 ano e meio da vida dela que ela perdeu sem o pai, e achando que ele era culpado por uma coisa que ele não era, né? Então, tipo assim, até onde
vai o ciúme dessa mulher para que não só esse cara esteja preso, mas que a filha ache que ele é um monstro e tudo, né? Tipo, você destrói a imagem do pai da sua filha também, né? Não é só o homem tá do seu lado, mas é do pai que ele é, né? E talvez ele era um pai incrível e ela acabou com tudo isso por um negócio que, tipo, não tinha relevância nenhuma. Exatamente. E eu vou te contar que eu fiz um estudo de caso, eu fiz só de casos aqui do Rio Grande do Sul. Na época eu pesquisei e São Paulo, Santa Catarina, Paraná tinha mais. No Rio Grande do Sul era menos. Mas como tu faz jornalismo, tu sabe que para fazer um estudo de caso tem toda aquela questão de embasamento teórico, dados, então tem que ser bem afunilado, né? Então eu resolvi fazer só do Tribunal do Rio Grande do Sul. E foram pouquíssimos casos que eu encontrei de denunciações caluniosas na Lei Maria da Penha. Que eu lembro que, tipo, esse caso me marcou muito. Eu peguei muitos outros lá no Ministério Público de saber que era denunciação caluniosa. Só que como o caso terminava já na denúncia, a mulher denunciava, já era descoberto que era uma denunciação caluniosa e terminava ali, sabe? Nunca vai pra frente. E daí aquilo me marcou muito. Daí, justamente por não ter muita base teórica para fazer o meu TCC, eu acabei tendo que fazer uma parte de estudo teórico, pesquisa e tal, para poder colocar ali junto. E no final das contas eu descobri que no Rio Grande do Sul só tinha 15 casos. E o pior, todos não, desses 15, apenas 5 eram específicos por vingança da mulher contra o marido. Os outros 10, que era a grande maioria, era de alienação parental. A alienação parental é quando a mãe quer afastar o filho do pai, ou vice-versa, o pai quer afastar o filho da mãe. Então, isso é direito civil, é direito de família. Então, a gente vê como que o próprio direito civil e direito de família acaba envolvendo o direito criminal no final das contas, porque as mulheres denunciavam os maridos de forma caluniosa simplesmente para ele não ter mais contato com o filho. O tamanho da loucura das pessoas. Mas ainda assim, que nós estávamos falando antes da questão do feminismo, né? A primeira parte do meu trabalho foi toda voltada para o direito das mulheres, um viés bem feminismo ali e tal, mas ainda assim, no final das contas, são poucas. Então a gente ainda tá, graças a Deus, não é tanto, né? A única coisa que pesa para mim hoje nesse assunto é ficar pensando que provavelmente tem muitos casos que não foram descobertos, né? Uhum. Sim, tem essa questão, né? Enquanto a gente estava falando sobre isso, você falou que demorou 7 anos para se formar na faculdade. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Que fez com que você demorasse um pouquinho mais para conseguir se formar? Dinheiro aconteceu nesse meio tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não faz a grade fechada, as faculdades são por matérias. Que nem tu falou que tu foi obrigada a pegar ali certinho a grade, né? Do primeiro semestre. Aqui não, aqui abre as matérias, tem a grade e tu faz quantas tu quiser. Então, por exemplo, no meu primeiro semestre, na minha faculdade, eram 7 matérias. Então, seriam 7 dias ou, enfim, 7 conteúdos, né? E aqui é um por dia, a gente chama de cadeira, 7 cadeiras. E eu fiz só 4. Aí, no segundo semestre também. No segundo semestre abriu 6, eu fiz só 4. No terceiro também, abriu... Na verdade, do primeiro ao quarto semestre era de 6 a 7 matérias, e do quarto em diante era de 7 a 8. Caramba. E daí, nos primeiros 2 anos de faculdade, eu fiz só 4 matérias. Então, tecnicamente, ali já atrasou um monte, porque eu deveria fazer o dobro, né? Mas daí, como a gente pagava cheio o valor da matéria, eu fazia 4 cadeiras e já era muito difícil pagar. Então, para fazer a grade fechada ia ser muito complicado. E também eu tinha o gasto com o deslocamento, né? Então, foi bem complicado. Aí, nos últimos 2 anos de faculdade, eu consegui uma bolsa de iniciação científica. Foi um professor, ele comentou em aula, na verdade. Ele comentou em aula que tinha uma vaga aberta para iniciação científica. E daí, a iniciação científica aqui tem as vagas remuneradas dos bolsistas, né? E daí, ele falou que a vaga era para bolsa sem remuneração.
E eu me inscrevi igual, eu disse, azar, vou ir. E daí eu fui, era na área de direito ambiental. Aí ele pegou meu currículo, a gente conversou, fez uma reunião, era uma professora, na verdade. Fizemos uma reunião e ela disse que a vaga era minha. Daí eu comentei com ela que eu gostaria, que eu ia ficar igual mesmo, não tendo remuneração, mas se ela conseguisse me indicar para uma vaga com remuneração, eu gostaria, porque a gente não ganhava financeiramente, o valor era descontado da mensalidade. Então eu ganhava o equivalente a 2 matérias. Aí ela disse pra mim, não, eu vou te indicar então. E no final das contas, a minha vaga desde o começo foi remunerada. Ai, que Aí bom. quando eu consegui essa bolsa, eu aumentei 2 matérias. E daí, ao invés de eu fazer 4, eu fazia 5 a 6 matérias. Aí eu consegui acelerar ali o que tinha ficado pra trás, né? Aí eu corri atrás do prejuízo. Não, mas muito legal. E quando que foi, nesse meio tempo aí, que surgiu a vontade de começar a dividir no seu Instagram a sua experiência com o direito, a mostrar um pouco da sua rotina de estudo, sua rotina na faculdade, como foi que virou essa chavinha para você começar a compartilhar o que você estava vivendo? Então, no final ali da faculdade, nos últimos 2 anos, eu comecei a fazer vários cursinhos à parte, assim, tipo, porque daí foi quando eu descobri que eu queria, de fato, advogar. Até então eu tinha dúvida, eu queria muito prestar concurso público, e daí eu até cheguei a estudar alguns anos para concurso, fiz uns 2 ou 3 concursos, e ali nos últimos 2 semestres foi quando virou a chave para mim de que não é isso que tu quer. Tu quer advogado, tu quer abrir um escritório, que foi quando eu peguei o gosto pela advocacia mesmo, né? Aí eu comecei a fazer alguns cursinhos com a Advogando em Família, que é a Camilão, que eles chamam, fiz cursinho com ela, fiz alguns da Abrada, que é sobre direito do agronegócio, enfim, eu fiz vários que cabiam no meu bolso e muitos gratuitos. E todos eles falavam a mesma coisa. Se tu quer no futuro advogar, começa agora a compartilhar conteúdo no Instagram, que dali vai vir clientes, vai vir amigos, enfim, tu vai começar aquele network. Conversar, conversar, conversar. E daí foi quando eu comecei. Eu comecei assim no susto. Tipo, eu fiz os cursinhos ali. E daí, mais ou menos um ano atrás, eu comecei a publicar. E daí era tudo meio bagunçado. Eu publicava a minha rotina, uma coisa ou outra ali. Aí eu fui afunilando. Aí no finalzinho do ano passado, uma amiga minha se formou, ela se formou com a minha mãe na faculdade, quando a minha mãe fez graduação. Ela cursou direito, depois ela estava fazendo medicina veterinária e agora no final ela trocou e estava fazendo marketing jurídico, essas coisas. Ela tá fazendo a graduação. E ela me chamou, viu que eu tinha começado e se ofereceu para me ajudar ali na questão de escolher uma paleta de cores, fazer um logo, aquela coisa toda que eu não tinha e também não tinha condições de pagar para fazer, né? Então eu tava fazendo do jeito que dava ali. E daí ela me ajudou e deu uma melhorada ali no meu Instagram. E daí, basicamente, o que eu faço, assim, que eu tento, né? Eu tento mostrar minha rotina, meu dia a dia real oficial. Tanto que no dia que a gente tinha marcado para fazer o podcast, a primeira vez que a gente acabou cancelando, eu tava em home office e foi um dia que, tipo, 3 horas do meu dia eu fiquei em casa procrastinando, fazendo nada. E eu Uhum. postei lá porque eu acho que é importante a gente mostrar a realidade, né? E não só, tipo, trabalho, estudo. Não, a gente também vive, a gente também procrastina, a gente também passa um dia sentado fazendo nada, a gente também passa um final de semana sem ler, sem pegar nos livros. Então eu acho que mostrar a realidade para o pessoal que está começando a faculdade, para quem está começando a estudar, para quem está ali trabalhando no mesmo grau ali, né, estudando para a prova da OAB, eu acho que a realidade é muito mais importante do que aquela coisa durinha ali do Instagram, que normalmente o pessoal só posta, tipo, fazendo, quando tá ali de fato rendendo, né? É isso, aí eu decidi que eu ia compartilhar a minha rotina. E estou compartilhando até então. Comecei a postar algumas coisas mais voltadas para o profissional, porque eu trabalho no escritório, né? Então, eu trabalho de auxiliar jurídica num escritório. E, de fato, já veio muito pessoal que me seguia, acabou virando cliente do escritório onde eu trabalho. Então, acaba que uma coisa puxa a outra. E espero, se Deus quiser, futuramente ter meu próprio escritório, me tornar advogada, né? Para poder ter um escritório e tornar esse Instagram de fato profissional e não só ali questão de estudos e rotina, né? Uhum. Eu acho isso muito legal sobre o Instagram, porque se a gente fala de feed, as pessoas esperam que sejam a coisa mais produzida e tudo mais, mas quando a gente fala de stories, as pessoas esperam ver o nosso dia a dia, né?
Só que aí, às vezes, eu digo mais por mim, assim, né? Às vezes eu fico com vergonha, eu falo, eu não vou aparecer desse jeito, eu não quero, né, me mostrar dessa maneira e tal, mas é o que as pessoas querem ver, né? Querem ver a realidade, como a gente tá e tal, e realmente dizer que nem tudo são flores, né? Não é porque você tá cursando alguma coisa ou porque você tá trabalhando que você vai estar sempre produtivo e tudo mais. Teve até um vídeo que eu publiquei em dezembro falando do aplicativo novo, que é o Be Real, né? Que é tipo onde você tira uma fotinha de frente, uma fotinha do lugar onde você tá e tudo mais, que é para trazer a proposta do aplicativo. Da rede social vai fazer com que as pessoas se mostrem mais reais ali no seu dia a dia, porque são 2 minutos para você fazer a foto e tudo mais. E eu fiz uma reflexão sobre isso, tipo, de que realmente, será que a gente precisa de mais uma rede social para a gente ser. A gente precisa da rede social para ser real, a gente precisa de alguma coisa hoje em dia para dizer, olha, isso aqui é você nessa realidade. Só que sem pensar que, tipo, até para fazer uma coisa para ser real, pode ser produzido, né? Pode ter um pensamento de, tipo, olha, eu vou fazer assim, ou eu vou fazer assado. E, tipo, nada quando a gente diz em relação à rede social é real de verdade. A gente pode tentar mostrar o máximo que for, mas a realidade é só quem tá ali com você, do seu lado, que passa um dia com você e vê as angústias, as vitórias, que vê essas 3 horas procrastinando. Então, tipo assim, são essas coisas que a gente acaba não levando por não achar interessante para as pessoas, mas às vezes é isso que elas querem ver, né? De olhar e falar assim, nossa, fulano que eu admiro, que tem um Instagram e tudo mais, às vezes passa 3 horas procrastinando e não fazendo nada, e tipo, tá tudo bem também. Isso faz parte da vida, né? Eu acho que nesses últimos anos a gente viu aquela questão da produtividade. Você tem que ser produtivo, você tem que ser produtivo a todo custo, né? Até ao custo da sua saúde mental, ao custo de você só viver para uma coisa específica, né? Como se você só focasse, sei lá, nos estudos ou no trabalho ou em qualquer outra coisa, né? Você precisa só focar e esquece as outras coisas. E a vida não é assim, né? Precisa ter um equilíbrio em tudo que a gente vai fazer. Em tudo, exatamente. Vamos falar um pouco sobre o seu trabalho agora. Você falou que está aí, né, como um auxiliar. Como está para você sendo essa? Você falou também sobre essa transição, né, de ser informada e aí estudando para a OAB. Como é estar? Eu até ouvi uma expressão que eu achei engraçada, que é tipo assim no limbo, né? Você não tá nem em um lugar e nem no outro. Meu Deus, é desesperador, sério, real oficial. Porque eu me formei dia 20 de janeiro, mas assim, as aulas terminaram em dezembro já. Final de novembro já não tinha mais aula. Porque daí chega ali no final da faculdade, por aí deve ser igual. Tu já foi super bem na primeira prova, foi super bem na segunda. Tu vai pra aula pra quê? Uhum. E, tipo, eu sempre fui uma pessoa que eu não faltava aula, eu faltava raramente as aulas. Então, as últimas aulas, normalmente, as últimas 2, 3 aulas é mais voltado pra revisão, pra quem faltou alguma aula, pra quem pegou exame. Então, eu acabava nem indo, né? Aí, ali no final de novembro já terminou as aulas, eu já fiquei, tipo, o que eu vou fazer agora? Porque, tipo, a minha rotina sempre foi muito, muito fechada, porque justamente para eu morar no interior eu perdia muito tempo de deslocamento. Então, tudo que eu ia fazer eu tinha que colocar na conta aquela 1h30, 2 horas para me deslocar da minha casa até o local. E no último ano foi muito puxado, porque eu estava em 2 empregos. Eu estava fazendo estágio de 6 horas dia e trabalhando nesse escritório que eu estou agora como auxiliar jurídica também, fazendo faculdade, estudando para OAB. Então, tipo, mais o TCC ali no meio, né? Então eu tava assim num pique muito, sabe? Do nada eu parei. Deu aquela desacelerada e eu fiquei tipo, que legal. Eu posso ver TV, eu posso ler, eu posso conversar. A vida existe além de tudo isso, sabe? Aí foi aí em janeiro, no dia da minha formatura, foi quando bateu aquele desespero, tá, e agora? Tipo, e agora o que eu vou fazer? Tipo, eu preciso continuar estudando. Mas não era. Até teve algumas conhecidas minhas que falaram, Carol, calma, não se cobra tanto, não precisa estar estudando. E eu falei, não é questão de precisar e de cobrança. Para mim foi questão de. Eu não queria perder o pique. O que eu penso? Saiu da faculdade, se tu não continuar estudando, em algum momento tu vai perder o pique, tu vai parar de vez. E o meu maior medo de parar é que, em todas as áreas, né? Mas mais no direito, tipo, muda tudo toda hora. Por exemplo, eu fiz a OAB o ano passado, eu passei, eu fui aprovada na primeira fase, e infelizmente na segunda fase eu não passei. Então eu também tive aquele período de desespero ali para começar do zero. Então, tipo, eu estou estudando, eu vou ter que fazer de novo a primeira fase que eu já tinha passado, aquela coisa toda, né? Então,
da primeira prova que eu fiz para agora, que faz questão de aí 5, 6 meses, eu acho, já mudou a lei. Eu já vou ter que esquecer um pouco do que eu estudei e estudar coisas novas. Então, o que eu penso nessa área, na área jurídica, a gente não pode parar, porque senão tu vai perdendo a atualização, em algum momento tu não vai conseguir acompanhar mais, né? Mas enfim, aí no dia da minha formatura eu fiz a loucura de me matricular em 2 pós-graduação. Ai, meu Deus. Eu tô Meu Deus fazendo do 2 céu. pós, mas assim, pelo que eu vi, tá bem tranquilo, porque são 2 pós 100% EAD. Então, eu tenho aula uma vez por semana de cada uma das pós. Então, tá tranquilo, eu estou tendo aula 2 vezes por semana. Para quem tinha aula todos os dias e 2 empregos, tá bem de boa, assim, sabe? E daí eu continuei com o meu emprego de auxiliar jurídica no escritório, que eu já estava ano passado. E agora eu tô à procura de um estágio também, quero fazer estágio na área de pós. Quero ir para algum outro lugar que eu ainda não fui, talvez um tribunal, porque eu nunca trabalhei em tribunal, algo assim. E eu também faço alguns serviços de auxiliar jurídico à parte, porque o meu contrato ali no escritório não é só ali, eu tenho abertura para trabalhar fora se eu quiser, né? Então, por exemplo, semana passada, foi aqui pelo Instagram mesmo, um escritório de Minas Gerais, me chamou e perguntou se eu tinha interesse em fazer uma diligência. Aí eu entrei em contato com o advogado perguntou quanto é que eu cobrava, falei quanto que eu cobrava, e daí o auxiliar jurídico tem que estar sempre acompanhado de um advogado, né? Eu não posso atuar sem ter OAB. Então ele me mandou uma procuração, uma cópia da OAB dele, tudo certo, especificou o que ele queria que eu fizesse. Eu fiz aqui do Rio Grande do Sul, era uma diligência aqui em Campo Bom que ele precisava. E ele é lá do, tipo, não fazia sentido ele vir de Minas Gerais pra cá pra fazer um negócio que faz em meia tarde, né? E daí também fiz isso. Então eu tô aberta aí para trabalhar de auxiliar jurídica para outros advogados, talvez que não sejam da região ou que não tenham a possibilidade de se deslocar até algum lugar, né? E lá no escritório daí é meu emprego fixo. Eu tô lá, eu vou 3 vezes por semana presencial e 2 dias eu trabalho lá também, mas daí home office. Hoje estou em home office. Legal. Eu queria que você explicasse um pouco desse processo de OAB, porque eu já trouxe uma estudante de Direito, mas ela estava bem no comecinho da faculdade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de estudar para a OAB, sobre essas 2 fases, como que funciona a primeira fase, como que funciona a segunda fase. Ok. A primeira fase da prova da OAB cai em 18 matérias. Basicamente, é o conteúdo da faculdade inteira. Até isso é uma coisa interessante, porque eu lembro que o meu namorado falou para mim uma vez. É impossível não passar, porque tu passou a vida estudando aquilo ali. Como é que tu não vai passar nessa prova, né? E daí eu lembro que o que eu expliquei para ele, eu vou explicar agora para quem tá ouvindo a gente por aqui, não sei se ouvindo, assistindo, enfim. Eu levei 7 anos para me formar. Então, boa parte do que cai na prova da OAB eu estudei há 7 anos atrás. Então, de uma forma ou de outra, por mais que eu saiba, tem muitos detalhezinhos ali que tu não se recorda, então tu vai ter que ir lá e reestudar, né? E então a primeira fase é isso, ela é toda dissertativa, toda de marcar, ela é toda objetiva. São 80 questões que cai o conteúdo da faculdade toda, tu tem que acertar no mínimo 40. E daí também a prova da OAB, ela não é um concurso público. Tipo, tu não tá concorrendo com ninguém, é contigo mesmo. Então, o problema dela é o teu ali, né? Mentalmente, tu estar pronta mentalmente, fisicamente para fazer a prova, tu ter feito simulado para saber o tempo que tu leva para fazer aquela prova, porque tu não precisa tirar mais que ninguém, tu só precisa acertar metade da prova. Tipo, eu não tô competindo com a Yasmin que tá sentada do meu lado, eu tô competindo comigo mesmo. Tipo, eu sou capaz de fazer isso daqui. Aí tu é aprovado na primeira fase, foi o que aconteceu comigo, fui aprovada na primeira fase, fui para a segunda. Da primeira para a segunda fase tem apenas 2 meses para estudar. Aí a primeira vez que eu fiz a segunda fase da OAB, eu tava para a segunda fase da OAB. Para a primeira fase, eu passei mais de 1 ano estudando, porque eu comecei a estudar antes de terminar a faculdade já. Aí, na segunda fase, a primeira vez que eu fiz, eu não consegui terminar a prova. Foi o meu maior, assim, desespero. Daí tu tá nervoso, tu já, né? Enfim, eu fui super mal na prova, eu fiz só metade dela. Aí a segunda fase, ela é toda dissertativa. São 4 questões com A e B, então basicamente são 8 questões dissertativa e mais uma peça processual. Tu tem que fazer uma peça processual. Gente, será que a internet aqui? Ai, porque tá no 2G, né, burra? Como assim? Cadê o outro? Eu estou te ouvindo. Eu acho que é a minha internet que tá ruim. Peraí. Acho que agora vai ficar melhor.
Consegue me ouvir? Consigo. É porque a minha internet estava no 2G. 2,5. Falei, ué, como assim? É por isso que tava, às vezes travava. Mas, desculpa. Paramos aonde? Onde é que tu ouviu? Você falando sobre a peça processual. Acho que é isso. Certo, então não perdeu muita coisa. Aí, enfim, é a peça processual e mais 4 questões divididas em A e B, então são 8, né? Primeira vez que eu fiz a prova, eu fui super mal, porque eu não consegui terminar ela. Aliás, nenhuma das vezes eu consegui. Faltou tempo, e daí foi ali que eu percebi que o problema era eu e não era o tempo da prova, porque vários conhecidos minhas fizeram a prova no tempo tranquilo, né? Aí, da segunda fase, se tu não passa, tu vai pra repescagem. Então, tu pode fazer de novo só a segunda fase, não precisa voltar pro começo, né? Aí eu me inscrevi na repescagem, aí foi muito triste, assim, porque quando eu fiz a repescagem eu achei que eu tinha passado e não passei. Faltou pouquíssimo, mas faltou, né? Não interessa se faltou 10 pontos, se faltou 2 décimos, o que interessa é que não fui aprovada. Até entrei com recurso, mas infelizmente não deu certo, então agora eu vou ter que começar do zero. Aí sim, se tu faz a segunda fase, não passa, vai pra repescagem, não passa, tu perde a primeira que tu foi aprovada e tu tem que começar do zero. Uhum. E como é que você lidou com tudo isso? Porque, como o seu namorado disse, né? Tipo, você estudou sua vida toda aquilo, mas, né? Você estudou aquilo há 7 anos atrás, você já estava estudando há 1 ano. Você passou na primeira fase, tipo, você conseguiu a primeira etapa, você passou. E aí, tipo, na segunda, você tentou a primeira vez, na segunda vez não foi de novo. Qual foi a sua sensação naquele momento, né? Tipo, você ficou frustrada, você ficou chateada, você ficou com raiva? O que você sentiu? Muito. Tudo. Foi um misto de emoções, assim, tipo, inicialmente, a primeira vez que eu não passei na segunda fase, eu tava de boa, porque eu sabia que eu não tinha passado. Porque o que acontece? Como eu fiz só metade da prova, a outra metade eu não consegui terminar, tipo, a fiscal gritou, larguem as canetas, eu larguei a caneta antes de terminar a prova. Então eu sabia que para eu ser aprovada eu teria que gabaritar tudo que eu tinha feito, porque tu tem que acertar metade da prova, né? Então, na primeira vez eu fiquei tranquila. Eu cheguei em casa da prova no domingo e eu falei, não passei, vou continuar estudando porque eu vou pra repescagem. E, tipo, virei a chave e fui. Caguei pra aquilo ali, sabe? Agora, a segunda vez que eu fiz a prova, tipo, eu já tinha estudado muito mais tempo, porque daí já foi repescagem. Então, eu passei 6 meses estudando para a segunda vez que eu fiz a prova da segunda fase da OAB. E, tipo, fiz muito simulado. Nos simulados todos eu fui aprovada, deu tudo certo. E daí, no dia da prova, tipo, aquela sensação de passei. Eu achei de fato que eu tinha passado. E no final das contas faltou, mas faltou muito pouco. Faltou, tipo, faltou 0,75 para eu passar. Caramba. Tipo, é menos de um ponto, entendeu? E daí aquilo ali me deu um desespero muito grande, porque eu não sei se tu vai me entender, mas a peça processual da primeira fase, da segunda fase, eu basicamente gabaritei. Eu só errei uma coisinha da peça. Então, o que me derrubou foi as questões. E aí, aquele desespero, tipo assim, porra, eu sei fazer uma peça processual inteira, a punho, sem consulta em computador, sem modelo nenhum, e mesmo assim eu não fui aprovada nessa prova, sabe? Eu passei em torno de uns 15 dias só chorando. Tipo, eu segui minha vida, eu tava trabalhando, tava fazendo tudo, segui estudando, mas eu não tinha, tipo, eu sentava a bunda pra estudar e não, aqueles primeiros 15 dias ali não rolou, não saí estudo, não. Era só aquela tristeza. Então eu sentava para estudar e eu mais chorava por não ter passado do que estudava de fato. Aí foi aí umas 2 semanas, 15 dias, até eu conseguir colocar as emoções em dia. Respirei fundo e falei, bom, quer saber? Eu recém me formei, tipo, eu me formei em janeiro, eu descobri o resultado da prova da OAB uma semana antes da minha formatura. Então, tipo, foi bem triste. Uhum. E daí eu pensei, quer saber? Eu ainda nem me formei. Então, tipo, não tem pra que eu estar tão desesperada, que foi onde eu coloquei os pés no chão e respirei. Normalmente o pessoal presta a OAB depois de se formar, tira um tempo para estudar, faz cursinho. Eu não tinha feito nada disso. Eu estava estudando por conta própria, então eu pensei, quer saber? Eu conquistei muita coisa em 2022, inclusive a aprovação da primeira fase, então não vai ser isso que vai me derrubar. E daí conversei com os meus pais e coisa, e eu falei, tipo, não interessa, se eu tiver que fazer 20 vezes, espero que não seja preciso. Mas se eu tiver que fazer 20 vezes, eu vou fazer as 20 vezes até eu ser aprovada nessa prova. E também o que me manteve, assim, tipo, tranquila de que vai dar certo, é que da primeira vez que eu fiz a prova pra segunda, tipo, que eu fiz a primeira vez a segunda fase, eu tinha feito só metade da prova. Na segunda vez que eu fiz a prova, eu não consegui terminar também, mas eu fiz, tipo, muito mais da metade. Ficou em branco só 4 questões.
Na prova anterior, eu tinha deixado metade da prova em branco. Então, tipo, ali pra mim já foi uma conquista, sabe? Então, eu tô na esperança de que na terceira vez dê certo. Sim, vai dar sim. Eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar também tem aquela metáforazinha, né, de como que você enxerga o copo, né? Ou o copo vazio ou o copo meio cheio, né? E às vezes, em um momento como esse, né, tipo, faltou muito pouco mesmo, tipo, é 0,65, mas, tipo, você chegou lá, né? Tipo, você passou a primeira fase, tipo, faltou muito pouco, você gabaritou praticamente a peça processual, então, tipo, é olhar o copo meio cheio, né? Tipo assim, eu não foi dessa vez, não vou conseguir começar a advogar agora, mas, tipo assim, eu já consegui. E como você mesma falou, né? Não tinha cursinho, não tinha nada, foi você com a cara e com a coragem, estudando, né? Então, isso já diz muito sobre você e sobre sua personalidade de, tipo, não, vou fazer, vou acontecer. Tipo, por mais que não tem esse recurso aqui agora, mas o recurso é eu sentar e estudar, então eu vou sentar e estudar e vou fazer acontecer. Exatamente. Se o recurso é sentar a bunda e estudar, vamos sentar a bunda e estudar. Sim, mas muito legal isso. E eu queria, agora, caminhando para o final, eu queria que você, se você pudesse voltar no passado e dar, sei lá, algumas dicas para Carol do passado na faculdade, quais seriam as dicas que você daria para ela? O que você falaria? Olha, faz assim, porque vai ser mais fácil para você, vai te ajudar nisso, vai te, sei lá, faz isso aqui porque vai te dar uma outra visão. Quais seriam as dicas que você daria para você do passado? Sinceramente, eu não mudaria nada, não. Uhum. Eu acho que eu fiz um caminho muito bom e eu sempre tive esse problema eu tenho dificuldade de aprender. Eu tenho falta de atenção muito forte. Então, desde o começo, como eu já sabia disso, eu já tinha esse problema no ensino médio, eu busquei desde o começo cuidar isso. Então, por exemplo, eu tenho apostilas de todos os meus materiais desde o primeiro semestre. Essa estante de livros aqui eu comprei com muito suor. Desde o começo da faculdade, eu sempre quando eu precisava ler algum livro, claro, a gente não tinha recursos financeiros na época, né? Mas o meu salário de estágio, que não é muito, mas sempre foi voltado para isso, para pagar os meus livros e os meus estudos, o meu deslocamento para o serviço. E era isso, entendeu? Tipo, claro, a gente não é rico nem nada do gênero, mas o meu pai sempre deixou muito bem claro, tipo, o que tu comer dentro de casa, a água, a luz e a internet, o pai paga. Então, se tu tem um dinheiro, investe para o teu futuro, para os teus estudos. Então eu sempre comprava os livros, porque eu tenho aquele meu método específico que eu desenvolvi, que é a única forma que eu consigo aprender, que é rabiscar, escrever, sublinhar e tudo muito colorido. Então, como eu sempre fiz isso desde o começo, eu não mudaria. Eu não faria nada diferente. Eu sempre fiz tudo dessa forma, seguiria fazendo, porque foi o que me manteve firme até o final. E é a dica que eu deixo para quem tá começando agora. Eu comecei dessa forma, então acho que eu deixo essa dica para o pessoal que está começando, independente da faculdade. Estuda desde o primeiro semestre. Tu pode achar que não sei o quê, estuda desde o primeiro semestre. Eu lembro que nos primeiros, ali no primeiro e no segundo semestre, se tu pegar o meu currículo, meu histórico escolar, as minhas notas de primeiro e segundo semestre é tudo 6 e 7, 6 e 7, 7, 8. A média era 7, eu nunca tirei menos que a média, mas era tudo ali, 7, 8, 7, 8, 7, 8, sabe? Aí, se tu pegar do meio da faculdade para baixo, tu vai ver que não tem nenhuma média abaixo de 8, é tudo 8, 9, 9, 10. Então, a questão do estudar desde o começo e se dedicar desde o começo, a gente acha que não faz diferença, mas lá no futuro, por exemplo, as vagas que eu estou me candidatando hoje para estágio de pós-graduação pedem para eu juntar o meu currículo escolar com as notas. E daí, claro, qualquer pessoa que for pegar meu currículo vai ver que no meu primeiro e no meu segundo semestre eu tirava a média no máximo um 8. E nos últimos eu tirava sempre 9, 10, 8. Então isso de fato muda para o futuro, né? Então é essa dica que eu deixo para todos. E uma frase que eu utilizo, que eu sempre, desde criança, gostei muito, e eu escrevo, toda vez que eu me sinto desanimada, eu vou lá e escrevo na minha agenda. Seja forte e corajoso. Sempre. É um versículo bíblico, eu sei que Deus está comigo o tempo todo, e eu só não posso desanimar e nem desistir. Então eu tenho que ser forte, tenho que ter coragem, que Deus vai me ajudar da mesma forma que eu sentar a bunda na cadeira e estudar. Verdade. Carol, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui. O nosso papo foi muito gostoso, foi muito bom. Muito obrigada a ajudar a gente a abrir os nossos horizontes e conversar com pessoas que já estão mais à frente, já estão ali quase exercendo, né, a profissão. Então, muito, muito obrigada por você ter aceito. Foi muito bom.
E é isso. Conversar com uma pessoa nesse nimbo ali do recém-formado. É. E assim, eu gostaria de só falar um pouquinho mais, que eu quase nem falo, né? Mas eu gostaria de agradecer o convite e eu fucei ali no teu Instagram, olhei, achei incrível. Gostaria de deixar o parabéns, porque eu achei muito legal essa tua ideia de fazer podcast e trazer o pessoal que ainda tá estudando. Porque que nem tu mesmo falou lá no teu Instagram, eu assisti um vídeo teu falando que a gente acaba que só assiste esses podcasts de quem já chegou lá, de quem, tipo, já tá, né, já alcançou, já fez tudo o que queria. E, na verdade, é muito importante a gente ver o trajeto. Às vezes o trajeto é muito mais importante do que a chegada no final, né? Então, parabéns pela tua iniciativa, muito sucesso para ti. Espero que venham muitos outros aí para abrir as nossas mentes. Muito obrigada. Então é isso, gente. Se você está assistindo pelo YouTube, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esquece de se inscrever se você não é inscrito. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que sair um episódio novo. Deixa um comentário aqui, nem seja um ponto, só para eu saber que você passou por aqui. Deixa o seu like e compartilha com alguém que você sabe que está querendo entrar na faculdade de Direito, que precisa ouvir o que a gente está falando aqui. E é isso, gente. Espero ver vocês no próximo Bloomcast e tchau, tchau.